pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando a nossa Rádio Quintal, programa feito e editado aqui na minha pequena República Galega. E vamos lá, vamos para a segunda etapa, a segunda crônica. A segunda fonte que vamos nos ocupar é a crônica profética, que se estrutura em 6 tópicos principais. Vamos iniciar essa abordagem a partir da segunda parte do texto, que, segundo o autor da matéria, Reorganização Política Nortenha, o processo de formação dos reinos das Astúrias, o pesquisador Bruno de Melo Oliveira, esta segunda parte do texto inicia com a genealogia dos sarracenos, que descreve a origem daqueles que invadiram a Península Ibérica no século VIII. Esta seção toma de empréstimo um modelo genealógico do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, na descrição da estirpe de Cristo. Esta fórmula é um paradigma na descrição da árvore genealógica de qualquer indivíduo digno de nota de textos historiográficos. Conta-se a mítica origem dos árabes a partir da escrava Agar e do seu filho Ismael, do qual se originaram os ismaelitas, passando em seguida pelos ancestrais dos califas divinamente guiados, seguidos pelos próprios Omíadas e terminando por seus descendentes que constituíram o Califado Omíada de Córdoba. O terceiro tópico, a história de Maomé, procura explicar a origem do profeta referenciado pelos conquistadores da Hispânia. Maomé, nesse caso, é caracterizado como heresiarca, como um deturpador da mensagem de Deus. O escriba responsável pela redação da crônica situa o surgimento do culto maometano no 7º ano do reinado do imperador Heráclito. Já a quarta parte desta narrativa refere-se à época das incursões dos sarracenos na Espanha. Aqui a gente tem que ficar bem claro alguns termos que são colocados pelo autor, como por exemplo a palavra sarracenos. E aí é uma discussão que temos que entender se é realmente um termo correto ou um termo pejorativo da visão europeia. Também o autor coloca a data da redação desta crônica, que foi determinada para fins de outubro e princípios de novembro do ano de 884, e nesses tempos ainda governado pelo rei Afonso III. A crônica profética destaca que a invasão efetuada pelos muçulmanos no reinado de Rodrigo está situada na era hispânica do ano de 752, o que nos levaria ao ano 714 da nossa era comum. O tópico dos godos que permaneceram nas cidades da Hispânia nos mostra manifestações de resistência à conquista dos exércitos sarracenos. 7 anos de conflitos marcaram os tempos que sucederam à ruína do reino visigodo de Toledo. A despeito destas tensões, o fortalecimento árabe consumou-se, submetendo e pacificando as regiões ibéricas sob a autoridade do califa Abássida. O redator da crônica profética relata que, nestas circunstâncias, acordos e pactos políticos foram firmados entre os vencidos e os conquistadores, que progressivamente subjugaram cidades e fortalezas outrora pertencentes a cristãos. Neste mesmo contexto, o cronista enumera os sucessivos governantes muçulmanos, destacando os anos da administração destes até a formação do Califado Omíada de Córdoba com Abd al-Rahman III. A última seção desta fonte fala sobre os nomes dos reis católicos de Leão, termo utilizado pelo autor. E aqui destacamos que há sempre um conflito das narrativas, uma discussão que tem aumentado recentemente decorrente de uma nova percepção da história. Para os castelhanos, é o Reino de Leão. Para os galegos, apesar desse trono estar em Leão, toda aquela região pertenceria a um universo galaico, a uma região territorial, um espaço territorial chamado Galécia, cujo trono estava em Leão. Mas, voltando ao trabalho do autor, relata que há uma reconstituição da formação deste tal reino das Astúrias, desde os seus primórdios. Aí temos a figura de Pelágio, conhecido entre os galegos e portugueses como Paio. Deste modo, pessoal, vamos preferir adotar a denominação galaico-portuguesa. Ao invés do nome Pelágio, utilizaremos o nome Paio. E aqui também há uma controvérsia historiográfica, pois na crônica profética, Paio é identificado como filho de Bermudo e neto do falecido rei Rodrigo dos Visigodos. Então aqui a gente percebe que a crônica profética tem uma tentativa clara de ligar Paio à dinastia visigótica por ser Paio neto
de Rodrigo, rei visigodo morto em batalha contra as forças unidas. Esta crônica descreve a atuação de Paio naquela região conhecida como Astúrias, transformada como uma entidade político-territorial e que é nomeada Regnum, ou seja, um reino. A perspectiva religiosa da crônica profética é justamente o seu principal elemento articular, dando à atuação desses reis asturo-galaicos de uma aura legitimadora sagrada. A culminância de todo o processo histórico contido na obra é a derrocada apocalíptica do domínio muçulmano em terras ibéricas. Sendo assim, todo o vocabulário é tomado diretamente da tradição apocalíptica da literatura judaica e cristã, acrescido da inspiração isidoriana em definir os significados etimológicos de palavras específicas. Os godos, nesse caso, serão identificados ou igualados como os Gog, que sucumbiram diante das espadas ismaelitas. O texto atribui à expedição islâmica um valor punitivo, uma ação deliberada por Deus contra os próprios pecados dos godos, após estes terem reinado por 380 anos. A culpabilização dos visigodos não é uma matéria nova, pois já está presente na crônica ovetense. A inovação apresentada neste tema se configura pelo tom profético que guia toda a narrativa, situado como uma diretriz governamental a partir das terras asturianas. Bom, pessoal, eu acho que até aqui está bem. No terceiro bloco, a gente vai voltar falando sobre a crônica Ad Sebastianum, ou seja, a versão ovetense. É isso, pessoal. Terra e língua e até mais. Tchau, tchau.